Bom, então chegamos no umbilical. O umbilical tem 10 pétalas. Tem 5 verdes e 5 vermelhas. Nós podemos dizer que essas 10 pétalas ligam-se aos 5 sentidos, né? Porque tudo que a gente capta do mundo é pelos 5 sentidos, não é isso? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, só que eu capto coisas boas e coisas ruins, não é isso? Então, eu ouço coisa boa e ouço coisa ruim. Vejo coisa boa, vejo coisa ruim. E aí, então, isto me trabalha exatamente os sentidos, né? Os sentimentos e as emoções. Então, é o chakra umbilical. 6 mais 4 dá 10. Então, nós podemos dizer que esse é totalizado por esses dois, em número. O chakra cardíaco corresponde aos 12 signos, né? E cada vez que a gente nasce num signo. Eu tenho que ser bom nos 12 signos. Se eu sou ruim como Sagiotário, eu vou ter que nascer mais vezes Sagiotário do que quando eu nasci como Peixes, que eu era excelente peixe, chorava dia e noite. Sagiotário, eu só caio na farra, alegre, brincalhão, irresponsável, né? Então, vamos nascer mais vezes. Então, veja, o cardíaco liga-se aos 12 signos, aos 12 temperamentos. Que existem 3 temperamentos do fogo, 3 temperamentos da água, do ar e 3 temperamentos da terra. É isso? Depois, aqui tem 12. 12 mais 10 dá 22, que são os 22 arcanos dentro de nós. Até aqui, que a gente tem que trabalhar como mundo externo. Depois o laríngeo, ele tem 16 pétalas. Ele é cor azul, né, com 16 pétalas. Então representa o 32 portais na própria sabedoria. Porque aqui te dá, desculpe, aqui está 12 mais 10 dá 22. Mas se a gente somar todos, vamos somar. 4 mais 6, 10. Mais 10, 20. Mais 12, 32. São os 32 portais. Então ali o 16 representa a síntese dessa polaridade, porque é espiritual. Espiritual não tem polaridade. A polaridade é no mundo da manifestação, no mundo humano. Por isso que ele tem 16. Mas os 16 valem por cada um por 2, como se fosse a polaridade. Por isso que eu escrevi aquilo. E 22 mais 10, não é isso? Te dá o 32, como eu coloquei, nessa polaridade, que nós somamos aqui, né? Bom, o laríngeo, então, é a porta do espiritual. Quando eu desperto o laríngeo, realmente eu chego no mundo espiritual. O frontal é o dobro, não é isso? Ele tem 48. Então, se eu somar 4 mais 6, 10, mais 10, 20, mais 12, 32, mais 16, quanto que eu tenho? 48. 48. Então tem 48 do lado de cá, veja a precisão de Deus, né? E 48 do lado de lá. É a própria elevação espiritual das potencialidades. Sendo metade de cor rosa e metade de cor violeta. Não é isso? E o outro tem 960, ele é elevado a 10 potência. Né? 960. Com mais 12, 972. Né? Então veja que coisa maravilhosa. E aqui tem os chakras, como nós falamos, formando os 32 portais da sabedoria. E trabalhando o sistema nervoso, a gente falou do sistema nervoso central, que é o cérebro e medula espinhal. Periférico é o que está do lado do central, né? Tudo que está em volta. É isso? E o periférico tem o somático, que é o vago. Ele sai aqui por cima da cabeça e permite nos braços, nas pernas, os movimentos. Não é isso? Depois temos o autonômico, que é o simpático e o parasimpático. O vago tem 12 pares nervosos. É como Jesus e os seus 12 apóstolos. Veja que coisa bonita, né? Então Jesus é o cérebro e o vago, que é a ação dele, formam 12 pares simpáticos. Aliás, 12 pares somáticos, né? 12 pares de nervos. O autonômico tem o simpático. Nós temos 2 cadeias de nervos que descem ladeando a espinha, e dessa cadeia existem bolinhas, que são glândulos, onde vêm feixes aqui que se abrem como sistemas nervosos. Então nós temos sistema nervoso do plexo solar, sistema nervoso esplênico, cardíaco e assim por diante. Quando a gente sente o medo, não fecha aqui, não esfria, é ele que contrai, né? Então ele bloqueia. Então é o efeito dele. É o simpático. Então o simpático ele excita e o parasimpático ele breca. Então, se excita muito, perde controle. Então, o parasimpático atua para não perder o controle. Então, simpático e parasimpático ficam nesse jogo de equilíbrio. E nós temos 31 pares. Né? Com mais a medula, 32. São 32 portais de percepção nervosa que a gente tem. Cada um deles ligado a uma das pétalas dos chakras que eu falei para vocês. Então, são 30
e um pares, né, dos dois lados, na polaridade, mais sistema nervoso central, que também é polar. Ele tem um feixe duplo nervoso. Então ele sai do cérebro. Quando chega na garganta, ele reverte. Tanto é que se eu tenho um derrame do lado esquerdo, paralisa o lado direito. Se eu tenho do lado direito, paralisa do lado esquerdo, porque aqui na garganta ele gira, ele reverte. Né? Ele leva da cabeça para baixo revertido. E aqui agora vamos falar do desenvolvimento dos poderes nos 45 minutos que faltam, né? Tá? Bom, abertura e alinhamento do chakra. Então o chakra começa a abrir quando ele se ilumina. Primeiro sinal. Quando começa a rodar. A gente até sente fisicamente que ele está mexendo, que tem alguma coisa ali. Né? E o alinhamento dos chakras é o equilíbrio das rotações, das velocidades, das energias. Não tem nada de mudar o chakra de lugar. Isso vai despertando capacidades sensitivas, capacidades clarividentes, capacidades superiores, pouco a pouco. Né? E os poderes do caduceu de Mercúrio são os poderes de cada pétala em si, que nós vamos falar. São 32 poderes, 32 pétalas, e nós temos 32 maneiras de trabalhar isso. Então, nós só trabalhamos os chakras superiores. Não existe yoga, exercício que a gente dê para o chakra raiz, porque é perigoso. Pode transformar o homem numa besta. Em vez de ele virar um gênio, uma gênia, ele vira uma besta sexual. No primeiro dia é bom, mas depois disso ele não aguenta as forças, né? Acaba se destruindo. Este chakra a gente também não mexe com ele, o esplênico. Por quê? A gente mexe de outra maneira que eu vou ensinar. Porque esse daqui dá desequilíbrios de saúde, a pessoa fica totalmente desequilibrada. Como ele dá saúde, pode desequilibrar também, se eu não mexer direito. Por exemplo, se eu rodar diferente do que eu falei, do horário, então ele fica menos atuante. Se eu agir no sentido correto, ele fica mais atuante. Tem que saber fazer. Então é melhor, quem não sabe, não mexer com esses dois. Então nós mexemos mais com o laríngeo, com o cardíaco e com o umbilical. Paramos aqui. Não tem perigo, porque nós mexemos com sentido, sentimento e emoção, que a gente dá um jeito, né? Toma um Prozac e tira as mágoas. Mexe com o mental, vai no psiquiatra, no psicanalista, no psicólogo, resolve. Mas os outros não tem como, é desequilíbrio mesmo. Né? Então a gente trabalha mais com esses três superiores. Técnicas para despertar os poderes. Pranayama. Prana, energia vital. Yama, domínio. Então são exercícios não respiratórios. Mas a gente faz junto com a respiração. Só que o objetivo é absorver prana, não oxigênio. Oxigênio é a respiração, vai para o físico. Prana vai para o vital. Então a gente mentaliza prana, vê prana, por isso que é importante sentir prana. Quando a gente inspira, então a gente inspira sentindo prana entrando junto com a respiração, né? Bolinhas rosa violáceas. 5 segundos, por exemplo. Aí eu retenho o ar 5 segundos, mentalizo o prana sendo absorvido, né, pelo meu corpo vital. Aí eu expiro 5 segundos, mentalizando o prana desbotado, o murcho saindo, porque a energia vital ficou lá dentro. Aí eu fico 5 segundos sem respirar, mentalizando que eu estou sendo energizado, fortalecido com este prana. Ficou claro? E a gente repete isto continuamente. Existem pacotes cheios de prana. Então eu faço uma respiração do cemitério de frango, né? Ou seja, eu inspiro, encho toda a parte abdominal, subo aqui, então eu encho todo o pulmão. Porque a gente usa 1/3 da capacidade respiratória. Aí eu encho 100%. E encho isso de prana. E faço a mesma coisa. Encho de prana entrando. Seguro o prana, me fortalecendo, me dando vida. Quando eu estou cansado, faço isso, eu adquiro força. Expiro, imaginando aquilo saindo murcho. E depois fico sem respirar, mentalizando uma força vital incrível que vai me dar vitalidade daquele momento para frente. Tá certo? Esse a gente chama pranayama comum. Existe o alternado. Então eu mexo com Ida e Pingala. Então eu inspiro, retenho, expiro, né? E fico sem respirar. Inspiro, retenho, expiro, fico sem respirar. É a mesma coisa, só que alternado. Chama alternado. E a cada 2 horas, a nossa respiração muda. Ou seja, Pingala abre, a narina direita abre, e eu começo a ter a minha mente mais fortalecida de prana, de vida. Ela fica mais acesa. Então ela abre até atingir o máximo. E a esquerda fecha, quase que completamente. Então a minha respiração, ela fica aberta e prana entra só por Pingala.
Depois de 2 horas, esta vai fechando, Pingala fecha, e Ida vai abrindo. Aí eu tenho uma respiração de Ida, que fortalece todo o hemisfério esquerdo do cérebro, que é emocional. Quando eu expiro por Pingala, eu fortaleço o hemisfério esquerdo. Quando eu respiro por Inda, eu fortaleço o hemisfério direito. É o oposto. Então veja, se eu respirar somente pela narina direita, eu aumento a temperatura corpórea. Se eu respirar somente pela narina direita, não é isso? E se no momento do sexo, Pingala estiver aberta no homem e na mulher, nasce homem. Se Ida estiver aberto no homem e na mulher, nasce mulher, é automático isso. Aí vem o equilíbrio dos nascimentos, né? Então a gente pode, pela respiração, até definir sexo. Só que é difícil saber o ponto certo. Porque às vezes chega no ponto, a mulher fala que está com dor de cabeça, né? Aí não deu, né? Ou então chega a sogra, aí toca o telefone. Aí não deu porque você chegou tarde e agora fechou o parque de diversão. Aí complica, né? Mas existe um ponto onde os dois ficam exatamente abertos, que é um instante, é um infinitésimo. Chama ponto de Sushumna. E se o homem estiver em Sushumna e a mulher estiver em Sushumna, nasce um hermafrodito. Automático. Nasce um andrógeno. Mas é muito raro isso. Os dois estarem em Sushumna naquele momento da concepção em si, não é? É muito difícil. Então veja, a gente então tem... É só vocês olharem. A narina abre durante 2 horas, depois fecha, a outra abre, depois de 2 horas fecha e fica trocando alternadamente. É só vocês acompanharem, colocar num cronômetro e medirem, né? Então, isso acontece. Que é para fortalecer os dois lados de Sushumna e Pingala. E quando tem, aliás, de Ida e Pingala. E quando está equilibrado, entra a energia vital através de Sushumna. É uma ducha, rápido, rápido, rápido. Então a cada 2 horas vem uma ducha de energia no sistema nervoso central. Vital. Existe o pranayama completo, não é isso? Esse é complicado. Ele é chamado do loto. O pranayama 142. Então, consiste em inspirar. A gente põe o dedo aqui e vê a batida do coração. Um loto é uma batida do coração, 8 batidas do coração. Então veja, você inspira com uma batida do coração, segura 4 batidas do coração e expira com 2 batidas do coração. Você está fazendo esse ciclo. Mas você vai ver que é muito rápido. Você vai... Né? Você fala, pô, mas você parece rápido. Não dá, né? Aí 2 batidas do coração. Aí já é coelho, tá vendo? Não tá legal, né? Aí quando você chega em 3 a 4 batidas do coração, por exemplo, 4 batidas do coração. Então inspira. 1, 2, 3, 4. Inspirei. Aí retém 16 batidas. 1, 2, 3. Oh, não consegui. Então não tá muito para mim. Então fico no 3. Então inspiro 3 batidas do coração. Retenho 16 batidas do coração. E expiro 6 batidas do coração. Tá certo? E vocês vão fazer isso até terem condições de ir para o próximo nível, que é 4, 16, 8. Vai demorar 3, 4, 6 meses. Aí vocês fazem o outro. Quanto mais vocês fazem, mais fizerem, mais calmos vocês ficam e mais tempo demora. Mais o coração bate devagar. Faz parte, né? Você vai ficando cada vez mais calmo. Bom, conclusão. Para você chegar em 8, 32, 16, então você está super calmo. O coração bate super devagar. Devagarzinho. Aí você marca aqui, ó. 8 batidas, inspirando. Nossa, é um loto completo. São 8 batidas do coração. Aí eu cheguei no loto. 8 batidas do coração. Porque loto é a flor de 8 pétalas, que dá os 8 poderes do adepto. Vocês vão ver o que são esses poderes. 8 batidas. Demora muito. Sabe quanto tempo demora? De 30 a 35 anos para a gente chegar nisso. Vocês vão ficar respirando todo dia, fazendo exercício, 30 a 35 anos para chegarem lá. E quando vocês... O coração bate muito lento. Aí, 8 batidas do coração inspirando. 32 batidas do coração, né? Segurando o ar lá dentro. Você já morreu. Então, conclusão, você já está vendo o mundo espiritual já, porque já está morto praticamente. E é o que acontece. A gente entra numa letargia, o coração bate tão baixo que você fica entre a vida e a morte. Só que você está vivo. Aí você vê o mundo espiritual.
Existe uma prática para ver o mundo espiritual que vocês podem ver agora, amanhã. Vocês pegam um balde d'água grande, uma bacia grande, funda, numa tina, enche de água, enfia a cabeça lá dentro e prende a respiração, não tira ela de dentro, até 1 segundo antes de vocês morrerem. Se passar, vocês morrem. 1 segundo antes. Se vocês segurarem, conseguirem chegar naquele ponto, vocês vão ver o transcorrer da vida de vocês inteira. É fantástico, uma experiência maravilhosa. Só que é um risco desgraçado. Passou, morreu. Então, é o que acontece aqui. Só que aqui você vai fazendo e você não morre, porque não é que nem uma coisa só, uma vez só, um risco só. Aqui você vai chegando pouco a pouco. Então, no final, você está praticamente entre a vida e a morte. Aí você já está no mundo espiritual, já está vendo tudo, está vendo anjos, São Benedito, São Expedito. E 16, né, batidas do coração para soltar o ar. Né? Então, chama-se loto completo. Somente este exercício matou muita gente. Mas somente este exercício tornou muita gente clarividente, seguindo isso. Mas demora. São, no mínimo, 25 anos. E no máximo, a vida toda. Tá certo? Depende. Se ele começou com 12 anos e morrer com 80, já viu que é a vida toda. Bom, agora vamos falar da parte prática, como nós podemos desenvolver os poderes. Né? Uma das maneiras é trabalhar os 7 pecados e as 7 virtudes capitais. Todos nós temos 7 pecados capitais. Então, por exemplo, se a tireoide funciona muito, ela me dá cólera. Se ela funciona pouco, me dá preguiça. Então nós temos 2 pecados capitais, não é isso? Se o pâncreas funciona muito, eu tenho gula. Se ele funciona pouco, né, aí eu tenho preguiça também. Se as minhas suprarrenais funcionam muito, põe muita adrenalina na corrente sanguínea, eu tenho o quê? Eu tenho atividade, não é isso? Então eu tenho orgulho. Então o homem que é orgulhoso, já viram o homem de nariz em pé, assim? Porque tem muita adrenalina, funciona muito a suprarrenal. Já viram perua? Essas mulheres que viram árvore de Natal, se enfeita para burro, que nem, por exemplo, a Hebe Camargo. Já devia estar enterrada uns 30 anos. Aquela mulher. E tá aí, ai como eu sou bonita, como você é bela, bababá. Porque a mulher tem fogo, né? Então ela tem o quê? Tem muita adrenalina. Então ela é uma perua, é o tipo da perua brasileira, não é isso? Então, muita adrenalina faz a pessoa, então, ter o quê? Ela tem orgulho, por exemplo. Vaidade, né? A mulher. Luxúria, se os testículos do homem produzem muito androsterona, testosterona, o homem não aguenta em pé, né? Fica complicado, não é isso? Bom, mas se funcionar pouco, é aquele pé de pinguim, né? É fria. A mulher também, se os ovários produzem muito estrógeno, progesterona, ela é muito excitada, é a mulher que mostra as pernas, cruza e vai, deixa os homens né, suando, provocante, né? Então, é a luxúria, que é a exacerbação do sexo. Mas à medida que ela vai passando a idade, aquela mulher chata, reclamona, né? Porque é sinal que não funciona. O homem também, quando funciona muito a luxúria, os testículos, quando a pessoa é de idade, atrofia, né? Produz menos. Aí ele fica avarento. Então é o homem que não abre a mão. Então quando o vovô não der grana pra gente, a gente fala, ó, você vai no geriatra cuidar dos seus testículos, porque o senhor não está com mais nada aí, né? Então é avareza. Então a avareza é um funcionamento deficiente dos órgãos sexuais, né? Das glândulas sexuais. A inveja, né? Também quando o pâncreas, as ilhotas de Langerhans não funcionam bem, quando as suprarrenais não funcionam, dá inveja. Então veja que os 7 pecados capitais são disfunções das próprias glândulas. Então se eu trabalhar o contrário desses defeitos ou vícios, em vez da cólera eu tenho a mansidão, conto até 100. Em vez do orgulho eu tenho a humildade. Em vez da gula eu como no prato de sobremesa, temperança. Em vez da luxúria eu começo a ter moderação. Em vez da preguiça, eu vou trabalhar, sai do sofá, vai mexer, levanta, moleque, né? Trabalhar. Em vez da avareza, desprendimento, não é isso? E em vez da inveja, caridade. É a maneira de cobrar a inveja. Então, se eu começar a praticar essas 7 virtudes capitais, eu mexo com as minhas glândulas. Mexendo com as glândulas, eu começo a ativar os chakras. Então, a partir de hoje, pratiquem essa coluna da direita. Mansidão, humildade, temperança, moderação, atividade, né? Atividade, desprendimento e caridade. Desprendimento aqui é desapego, né? Tem gente que está guardando coisa, o sujeito é macumbeiro, tem 90 anos, está guardando, né, a fita da primeira comunhão.
Caramba, já mudou, é pai de santo, macumbeiro, da quimbanda. Joga a fita da comunhão fora, vai guardar o quê? E outro que já desquitou há 30 anos tem a entrada do teatro lá, que foi na primeira vez, né? Joga fora. Depois tem o trabalho com chakras. Então, agora, como a gente pode trabalhar com chakras? Como é que eu posso trabalhar com algo que eu não vejo? Então, mentaliza, né? Mentalize. E procuro trabalhar o chakra. O umbilical fica aqui, o cardíaco fica aqui. Sabe onde está, né? Cada um deles. Então, vamos trabalhar. Então, por exemplo, vamos trabalhar o chakra raiz. Em todos os nossos chakras, metade das pétalas já estão desenvolvidas. Nós temos que trabalhar a outra metade. Porque é dado metade, Deus já deu metade. A gente tem que fazer o resto, né? Metade. É o princípio hermético. Metade você faz e metade eu te dou. Então, o chakra raiz, eu desenvolvo o chakra raiz trabalhando a polaridade. Entendendo a polaridade. O jogo do bem e do mal, de Deus e diabo, de certo e errado, de bem, né? de bom e de ruim. Né? Tudo jogo polar. E veja, então eu consigo separar o que é bom e o que é ruim. Você não consegue? Agora, dentro do que é bom, o bom tem um mal dentro dele. Então eu tenho que saber o que é bom dentro do bom e o que é mal dentro do bom. É a segunda polaridade. O mal também, quando eu separo o mal. O mal que eu separei, ele tem o mal dentro do mal, que é o pior dele, e tem um bem dentro do mal. Eu tenho que saber essa polaridade. Então, mexendo com a polaridade nos seus 4 aspectos, eu começo a trabalhar este chakra. Tudo o que eu procuro trabalhar, desenvolver e crescer dentro do compasso quaternário é norte, sul, leste e oeste, 4 estações, eu me adapto a elas, 4 reinos, mineral, vegetal, animal, minal, 4 temperamentos, colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, não é isso? 4 estados de matéria, sólido, líquido, gasoso, e o que mais existe no universo, que é o radiante, que é o estado do sol e das estrelas, que é o energético, não é isso? Então, tudo que é quaternário vai mexendo com isso. E isso vai começando deixando Kundalini, que é uma energia que está aqui, no chakra raiz, que tem 3,5 centímetros enroscadinha, uma cobrinha. É como se fosse um solzinho lá dentro. Que quando ela solta, sai de baixo. Transforma um nécio, um ignorante, um burro, uma burra, no verdadeiro gênio, no verdadeiro sábio. E desperta todos os poderes que a pessoa tem. Às vezes é um despertar rápido, ele vai embora e depois volta. Às vezes não, ele é despertado. E quando a gente faz pranayama, vai limpando os dutos, vai limpando os caminhos, porque quando o Kundalini sobe, ele sobe por Pingala, Ida, Shushuna, essa cobrinha vai em tudo quanto é lugar. E acende todos os chakras. E desperta todos os portais da sabedoria, todas as pétalas de todos os chakras, e eu me torno um gênio, uma pessoa espetacular, não é? Com todos os poderes possíveis. Ficou claro? Então esta é Kundalini. Agora vem o esplênico. O esplênico, ele liga-se à energia vital. E a melhor maneira de trabalharmos a energia vital é fazer o pranayama que eu falei para vocês, né? Eu falei vários tipos de pranayama. É praticar isso. Nós temos essa técnica escrita, a gente vai deixar aqui também, não é? A partir desta semana, para vocês pegarem quando aqui vierem, não é? E a gente mexe com o prana e com as forças vitais. Mas quem pratica Reiki, automaticamente está em contato com prana. Quem pratica Jorei, passes espíritas, quem faz curas pelas mãos, quem mexe com acupuntura, com duim, já está trabalhando com prana. É só intensificar e mentalizar prana, se fixar nessas forças. Você pode aplicar onde você quiser. Onde você quiser. Inclusive no chakra. Se você tiver condições de captar prana e jogar para você, é uma maneira de ativar o chakra. Por exemplo, se você tiver condições de captar prana e jogar para os chakras, então você está automaticamente fazendo o chakra funcionar mais. Se você tiver essa condição, né? Porque nós podemos captar prana e jogar para o chakra. Né? Pode. Seria uma aplicação direta. Reiki não. Reiki, nem sempre o reikiano cura. Às vezes, grande parte dos reikianos retiram a pouca energia que o coitado já tem lá. Você vê reikiano aí também meia sola, não é? Não é todo mundo que se diz reikiano que é reikiano. Então, o reikiano normalmente não encosta na pessoa, né? Ele é por proximidade, né? Agora, está tendo energia mesmo? O reikiano vai saber que ele é reikiano quando ele se autocurar. Quer dizer, ele prova, né? Eu me curei. Então, se eu me curei, eu curo outro, lógico. Mas enquanto ele não curar, ele pensa que cura, o outro fala que sim, para ele não encher mais a paciência dele, né? Certo? Porque fica no pé e etc. Então, não, mas se eu me autocuro, eu sei que eu tenho poder. Aí sim, aí funciona.
trabalhar com os 3 pranas primários, que é aquilo que eu falei para vocês, o vermelho, o amarelo, o azul, e com os 3 pranas secundários, né? Que são o violeta, o verde e o laranja. Então, eu não sei como é que é nas escolas de reiki. Eu não sou reikiano, nunca fiz reiki, nunca vou fazer. Não porque eu detesto ou não gosto, não é da minha linha, não é isso? Mas os reikis, né, deveriam ser feitos por cores também. Então, se eu atuar sobre um chakra, sobre o raiz tem que ser laranja. Se eu atuar sobre esse, tem que ser o 7. Se eu atuar sobre o umbilical, tem que ser o vermelho e o verde. Se eu atuar sobre o cardíaco, tem que ser o amarelo dourado, não é isso? Se eu atuar sobre o laríngeo, tem que ser o azul. Se eu atuar sobre esse, tem que ser o violeta e o rosa, né? O 2. E o coronal seria o amarelo e o púrpura. E aqui seria o púrpura também, né? Normalmente o reiki é uma energia e ele tende a esquentar. Mas verdadeiramente o reiki é uma energia que nós chamamos apas, ele é gelado, ele é frio. Então, às vezes, a mão fria tem mais reiki do que uma mão quente. Entendeu? Porque, não, isso não quer dizer nada, não. Não quer dizer nada. Porque o reiki não precisa estar quente ou estar frio. O reiki é uma energia. Né? E normalmente é uma energia fria, gelada até, né? bem fria. Bom, então ficou claro o esplênico como é que a gente funciona. Mas o principal é pranayama. Para despertar o chakra umbilical, eu tenho que trabalhar os 5 sentidos na polaridade. É a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Então eu tenho que trabalhar meus 5 sentidos. Porque tudo que eu capto pelo mundo, a maior parte vem pelos 5 sentidos. Né? Então eu tenho que trabalhar eles aí. E ter domínio sobre os instintos, domínio sobre os sentidos, domínio sobre os sentimentos, sobre as emoções. Então são 4. E o 5º seria reconhecer o que emocionalmente é ilusório e o que é real. É isso. Então, o que eu sinto por aquela pessoa é ilusório ou real? É um sentimento, mas é ilusório ou real? É coisa que eu criei ou é coisa real? Então, a gente trabalhando instintos, sentidos, sentimentos, emoções, é ilusório e real. Eu trabalho as 5 pétalas, né, na polaridade. Trabalhando os 5 sentidos, eu trabalho as 5 pétalas na polaridade. Então, por exemplo, se você for ativar o chakra raiz, você tem que usar diamante. Agora é difícil ter um diamante, né, num tamanho bom para ativar o raiz. Porque se você colocar diamante no chakra raiz, Kundalini já começa a pegar fogo, quer sair. Porque é muita energia que o diamante tem, porque para ser diamante, que é o cristal mais duro do que qualquer coisa que existe no mundo, não tem nada mais duro, não tem nada que tem mais energia, mais sol incubado do que diamante, então ele vai despertar Kundalini. Lógico, vai ter que ser diamante. Agora é difícil achar um diamante para enfiar ali, né? Às vezes põe um anel, né? Um anelzinho lá. O que você está fazendo? Ativando Kundalini. Né? Por exemplo, para ativar o esplênico seria ametista. Para ativar o umbilical seria rubi. Para ativar o cardíaco seria topázio. Para ativar o laríngeo, né, seria rubina, que é um rubi de cor púrpura. Para ativar o frontal seria safira, lápis lazuli, safira, principalmente safira. E para ativar o coronal seria esmeralda. Esmeralda. Porque esse verde é que puxa a Kundalini lá de baixo. Né? Bom, ficou claro aqui o que a gente tem que fazer no umbilical? Trabalhar os 5 sentidos e trabalhar as 5 propriedades astrais, que é instinto, sentido, sentimento, emoção, ilusório, real. Realidade e falsidade astral. Eu vou fazer o seguinte, como falta pouco, se eu responder pergunta, eu não vou fechar. Então eu vou até o fim para fechar e no final a gente responde, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir fechar, vai prejudicar a maioria, né? Então a gente deixa as perguntas agora suspensas, né? Bom, cardíaco. Para ativar o cardíaco. Então nós temos que controlar as atividades mentais. Se eu sou perturbado mental, se eu sou confuso mental, se eu sou enroscado mentalmente, então como é que eu vou chegar nos poderes superiores? Né? Eu tenho que ser equilibrado. Se eu sou desequilibrado emocionalmente, eu estou frito também, né? Caramba, eu sou mais desequilibrado do que qualquer coisa. Eu quero ter poder superior. Você não vai ter. Primeiro se equilibre para eu poder te dar força, né? Te dar poder. Você é desequilibrado, vai fazer o que com esse poder? Se equilibra primeiro. Não é isso que vão falar? Os do lado de lá? A mente também. Se a mente é confusa, fala, não, pera, põe os parafusos aí no lugar que a gente vai conversar depois. Então a gente tem que ter as emoções equilibradas. Temos que ser equilibrados emocionalmente, não é isso? Não quer dizer que a gente vai ser frio. Não. Vive a vida, mas com equilíbrio. Ou pensar também, que é ligado ao cardíaco. Controlar as atividades mentais,
dominando os pensamentos, não ficar confuso, a cabeça. Tem gente que não sei o que eu penso, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, né? É complicado isso. Não, isso daí não leva a nada. Então tem que ter controle mental. E tem 6 posturas que nós devemos ter para acordar o chakra. 6 já estão acordadas, pétalas, faltam 6. Primeira postura, os pensamentos têm que ser claros e precisos e as associações mentais têm que ser coerentes. Porque às vezes tem pensamento confuso, não chega a nada. A gente começa a associar abóbora com linguiça, linguiça com cachorro, cachorro com Corinthians. Falei sem querer. Então veja, os pensamentos têm que ser claros, têm que ser objetivos, têm que ser estruturados, né, lógicos. E as associações mentais, né, tem que estar certas. A gente não pode ser vago, distraído. Onde eu vou? O que eu faço? O que eu penso? Não, aí também, eu vou dar poder para esse, para essa, aí não sabe nem o que ele quer. Mais confuso do que o governo? Não dá, né? Então, o pensamento e suas associações têm que ser claras, precisas, porque me mostra que eu tenho um domínio mental para poder receber o que eu quero receber de dons, e qualidades e poderes. Senão, eu não vou receber. Comandar mentalmente as ações nossas. Vê, a gente toma ação que não é pensada mentalmente. Por exemplo, o chefe chama, você é burro, burro é você, pronto, está desempregado. Isso é burrice emocional. Se o chefe chama a gente de burro, fala, não, peraí, eu não tenho orelha de burro, meu pai não é jumento, minha mãe não é égua, eu não sou jirico, então burro deve ser ele. Quer dizer, aí já acalmou, passou, você não xinga ele, só está pensando. Então, é controlar mentalmente a gente, não é isso? Então a inteligência emocional ajuda muito nesse processo. Então a gente tem que controlar as ações e as sequências das ações. Bom, eu vou para cá, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Não, eu vou para lá, vou fazer isso. De lá eu vou para lá, vou fazer aquilo. Tem gente que sai aí, não sabe nem o que vai fazer, aqui nem ali. Não, isso também não tem domínio, não é dado poder para essa pessoa. Então tem que ter ação e sequência. Perseverança. Tem que ser perseverante. Nós não podemos desistir, nunca desistir. Vai, vai, vai e vai. Vai que vai. Não é isso? Paciência com tolerância. Tem que ter muita paciência e ter tolerância dentro da paciência. Porque tem gente que tem paciência, né? Que nem o sujeito que julgou não sei quantos dólares na corrida de cavalo e perdeu. E o sujeito que viu, jogou um pouquinho, estava desesperado, ele nem mexeu, né? Aí o sujeito falou, puxa vida, mas que controle que o senhor tem, né? Ele tirou os bagos e mostrou para ele assim, na mão. Quer dizer, arrancou de raiva, né? Quer dizer, só que ele estava nesse estado de paciência, né? Mas a tolerância estava arrancando lá. Quer dizer, não é esse o caso, a gente está paciente, mas tem que ser com tolerância, né?